E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre o e se eu tivesse feito melhor. E no começo de tudo, de todo o acontecido, eu ficava pensando, caramba, e se eu tivesse feito melhor? E se eu tivesse, sei lá, se eu não tivesse feito aquilo, e se eu tivesse me entregado mais na questão do serviço, se eu tivesse, sabe, feito feito mais, feito o meu melhor, e, ao invés de querer um atalho. Só que a questão é essa: e se eu tivesse feito melhor? Porém, eu não fiz. Entende? Tipo assim, eu fiz o meu melhor daquele momento. Aquele momento, aquele dali foi o meu melhor. Entende? E eu quis um atalho. E aí foi o meu erro. Meu erro foi eu querer buscar um atalho. Entende? Hoje, claro, tem 21 dias após o ocorrido. E hoje eu vejo que eu poderia ter feito melhor. Eu vejo porque eu não tinha um propósito. Claro, eu queria casar com ela, queria ter filhos, queria isso e aquilo, beleza. Porém, eu não tinha um propósito concreto de qual seria esse caminho. Entende? Eu não tinha um propósito concreto. E hoje eu já consigo enxergar isso. Hoje eu já consigo enxergar esse propósito que eu não via. Entende? E às vezes eu me pego, caramba, eu poderia ter feito melhor nisso, eu poderia ter feito melhor naquilo, eu poderia ter não ter feito isso, eu poderia ter juntado esse dinheiro ao invés de ter gastado, mas já foi. Essa é a questão, já foi. Tem uma passagem onde Paulo fala para a gente renovar a nossa mente. Renovai-vos a vossa mente. Não sei que tem. E essa é a questão. Aconteceu o que aconteceu. Eu preciso me perdoar por ter falhado. Entende? E eu preciso seguir em frente. Eu preciso entender. Tá, essa página acabou. Essa página foi virada. E aquele Mateus foi junto. Porque eu não posso continuar com os mesmos padrão de querer dormir até mais tarde, de não querer ir trabalhar, de querer um atalho. Entende? Eu não posso querer um atalho. Eu não posso continuar desse jeito. Então por isso que eu preciso seguir firme. Eu já me planejei o que eu quero. Vou voltar para a faculdade de contabilidade esse ano ainda. Vou acabar, quero abrir a minha empresa de contabilidade e quero ir morar sozinho em Umuarama, entendeu? Quero poder me aprofundar mais na espiritualidade cristã, né, católica. Quero aprender a tocar violão. Quero praticar uma arte marcial. Quero cuidar da minha saúde, entendeu? Cuidar do meu financeiro. Tem a questão do day trade também que está indo para frente. Então, eu tenho um caminho. Porque era igual o Kadar, o Tenente Kadar, que eu assisto ele estava explicando que os caras estavam analisando como é que a luz se comportava. E ela ia, tipo assim, como ela se comportava quando dava bastante lugares para ela passar. E tipo assim, a luz passava fazendo efeito de onda, como uma onda, a luz passava e passava em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, quando colocava um medidor num certo local lá para medir a luz ali, ela simplesmente fazia um caminho reto fazia um caminho reto em um só lugar. E tipo assim, qual que é a ideia que ele quis passar? De que a gente fica tentando fazer, falo de mim, eu tentava fazer tudo de uma vez só. Não, vou fazer isso. Não, eu vou trabalhar na fábrica de chapéu. Não, eu vou sair da fábrica de chapéu para amarrar bambu, que vai dar isso, vai dar aquilo. Não, eu vou postar aqui, que vai me pagar tal coisa e eu vou ganhar novo. E no final, ó, só entrei errado. Perdi a garota, perdi o emprego e o resto de dignidade que eu tinha. Mas a questão é, eu não posso ficar olhando o passado e me martirizando. Preciso olhar para frente. Um dia, com a graça de Deus, eu vou encontrar outro alguém. Porém, não vai ser esse Mateus de hoje. Vai ser um Mateus melhor.
um Mateus mais íntimo de Deus, um Mateus que quer se sacrificar pela sua família, pelo próximo, entende? E vai ser esse Mateus que daqui a um tempo vai olhar esses vídeos que eu estou deixando aqui no YouTube e vai falar assim, caramba, valeu a pena. Obrigado, Senhor, por essa graça, por esse sofrimento. Bendito seja. E essa é a questão. Eu estava ali tirando uma areia ali da frente de casa e eu estava refletindo sobre essa questão de que, tipo assim, eu me pegava muito pensando, e se? Já passou. Já passou. Se tudo isso não tivesse acontecido, talvez eu não fosse amadurecer. E essa é a questão. Eu não sei se alguém vai ver esse vídeo, mas se você estiver vendo e estiver passando e aconteceu algo no seu passado e você está se martirizando, você está falando assim, caramba, eu poderia ter feito. Irmão, já passou. Essa é a questão. Já passou, você não pode mudar, eu não posso mudar o que aconteceu, está no passado. A gente pode mudar o agora, a gente pode plantar agora, para colher lá na frente. Mas a gente tem que ralar, sem atalho, por um só caminho. Traça esse caminho, seja o seu general. E também seja o seu soldado para seguir a ordem. Sem ficar pensando, caramba, bem que eu poderia... Não, eu vou fazer isso. Eu tracei isso, vou ter a disciplina e vou fazer acontecer. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.